Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de produção de texto, a redação no Enem, do projeto Enem no Corona 2020. Pessoal, para aqueles que não conhecem, o meu nome é Átila Amaral, eu sou professor de produção de texto e essa é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula ela está disponível no Instagram e caso você não a viu e tenha interesse de ver, ela é muito interessante, né? Ela está disponível e ela vai falar um pouco sobre aí a sua redação, né? O que, que é, as estratégias que devem ser usadas, avaliação e mais alguns pormenores aí. Então ela está lá. Se você tiver interesse e oportunidade, seria muito legal, né? Muito relevante que você fosse lá assistir a aula. A aula de hoje ela vai trabalhar com o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero que o Enem solicita, né? Ou seja, é o gênero aí que é solicitado para o acesso ou ingresso ao ensino superior, né? Dependendo da sua nota, você vai ter o seu acesso aí negado ou autorizado, né? Ou permitido no ensino superior. Então, hoje nós vamos ver de maneira sucinta o que é, né, um breve histórico do gênero dissertativo argumentativo, como que esse gênero textual surgiu, desde quando que ele é utilizado. Assim também nós vamos ver sobre dissertar e argumentar, qual a diferença de um para o outro. Será que é a mesma coisa? Qual que é a semelhança? Nós também hoje iremos falar sobre a finalidade do texto dissertativo argumentativo. Qual que é essa finalidade? Para que serve afinal? Por que é exigido? E por fim nós iremos falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Lembrando que toda dúvida que surgir em relação ao tema, você pode deixar lá no Instagram, onde está disponibilizada essa aula, a sua dúvida. E assim que possível, né, acredito eu, mais breve, ela vai ser sanada dentro da possibilidade aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco então sobre o dissertativo argumentativo, né? Esse gênero ele é muito cobrado no ensino médio, né? Ele começa a fazer parte do estudante do ensino médio, porque dificilmente um professor de língua portuguesa, quando se trabalhar o gênero, o eixo temático, compreensão e produção de texto, ele vai deixar de falar sobre esse gênero, né? Ele vai deixar de pedir um texto nesse gênero. E muitos acham que esse gênero é novo, que surgiu há meio século ou no mais um século atrás. É um ledo engano, gente. Esse gênero ele surgiu cerca de 3 séculos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Então, o gênero dissertativo argumentativo ele tem aí a sua base, o seu primórdio na retórica. Os gregos já valorizavam bastante a retórica. E aí você pode perguntar, mas o que é retórica? A retórica está bem atrelada à oratória e ambos são considerados de uma maneira bem simples e superficial de dizer que seria a arte de falar em público, né? Ou seja, a capacidade de se expressar e se tornar entendível aquele de maneira simples, né? Ou seja, saber falar bem em público, saber de falar de maneira entendida em público. A gente sabe que muitas pessoas aí falam bem ou falam de maneira bem descontraída quando estão no seu recinto, numa questão mais particular. Mas quando vai em público, ele trava, ou ele se confunde, ele se perde. E a retórica, ela trata disso, né? E o interessante é que a retórica, ela é trabalhada, gente. A pessoa não nasce sabendo falar bem em público. A pessoa não nasce com essa competência e habilidade. Para quem viu a nossa aula passada, lembra que competência e habilidade, ela que a competência é o conjunto de habilidades que são desenvolvidos. A habilidade está muito a ver com o hábito, né? Então, com certeza, para que eu venha adquirir essa habilidade, essa competência de falar bem em público, faz necessário que eu comece também o quê? A treinar, a praticar. Então, na Grécia era muito comum eles usarem a retórica e a oratória nas praças públicas. Então, os debates, né, sobre um tema, seja ele de nível particular ou de nível social, eram assim feitos de maneira oral, em praça pública. E aquele orador, né, que detinha a melhor retórica, a melhor oratória, convencia melhor o público, ele era tido como o vencedor, né? Então aí que vai surgir o texto dissertativo argumentativo, né? Então, quando nós vamos pegar aí, né, boa parte dos gregos, principalmente os pensadores, os sofistas também na época, eram pessoas que tinham essa habilidade de falar bem em público, tinham essa retórica desenvolvida. Entre eles, eu quero dar destaque para um mais específico. Quem que é esse?
Eu gostaria de falar de Aristóteles. Para ser mais exato, não muito Aristóteles, mas um livro que ele escreveu, conhecido como A Arte Retórica. E é um livro que até hoje ele é usado ainda para debates políticos, ele é muito utilizado nos cursos de direito. Então, ele vem, o Aristóteles que vem com essa ideia aí de que esse princípio da retórica, falar em público, ele tem que ser treinado e desenvolvido ao longo do tempo aí, beleza? E aí, pessoal, em que consistia a retórica? Consistia em saber organizar o seu processo de argumentação. Não adianta só querer argumentar se eu não tenho essa capacidade de organizar bem o meu raciocínio, a minha respiração, a minha fala, minhas ideias, os meus pensamentos. Né? É como se fosse um dançarino. Não adianta o dançarino conhecer bastante ritmos de danças, passos de danças, mas ele não consegue organizar bem o seu repertório. Então, foi muito valorizado entre nós. E aos poucos, o que acontece? A retórica, a oratória, ela vai deixando de ser na oralidade e vai passando para a escrita. Com o advento da escrita, ela vai se tornando cada vez mais necessária. Mas ela vem aí num formato agora chamado de dissertativo argumentativo. Então agora ela passa por esse modelo, ela deixa de ser oratória e passa agora para o formato escrito, sendo conhecida a partir de então como dissertativo argumentativo. Beleza, pessoal? E os gregos, então, né, que são praticamente, se a gente fosse olhar, a gente pode chamar ele de pai da oratória, pai da retórica, né, os pais da oratória, os pais da retórica, eles começaram a organizar os seus textos na seguinte estrutura, né? Nós tínhamos o exórdio, depois a narração, a argumentação e, por fim, a peroração. Então, os textos gregos da época, né? E até depois também, pessoal, até depois, não foi só naquela época não. Ele era argumentado desse jeito. O que era esse exórdio? O exórdio, ele era a parte do discurso que dava início ao texto. E era necessário que o seu escritor ele usasse de artifício que venha chamar a atenção. O que isso parece hoje, pessoal? Hoje nós só mudamos o nome, não chamamos mais de exórdio nesse caso. Nós chamamos de introdução. O texto é introdução, é quando você vai abordar o tema, quando você vai apresentar o seu tema para o seu leitor, beleza? Depois vinha a narração-argumentação. Ou seja, o que acontecia, né, nessa narração-argumentação? A narração-argumentação era a parte do discurso no qual o orador ele expunha uma sequência de fatos e de acontecimentos que o conduziam ao fortalecimento da opinião que havia proposto a defender no exórdio. O que é isso hoje, né? Isso nada mais é, pessoal, do que o desenvolvimento do texto. É na hora que você vai pegar os argumentos, né? O seu tema que você apresentou lá na introdução. E na argumentação agora você vai ter que o quê? No desenvolvimento, perdão. Desenvolvimento você vai ter que começar a desenvolver mais, a trabalhar esse tema. Beleza? E por fim, tinha a peroração. O que era a peroração para os gregos? A peroração, ela era a parte em que as ideias principais eram retomadas com a finalidade de frisar o percurso seguido pelo orador desde o tema, passando pela tese e pelos argumentos. Então, a peroração da época nada mais é do que a nossa conclusão. Então, hoje, para os gregos antigos, eles chamavam de exórdio, narração, argumentação e a peroração. Hoje, nos dias modernos, nós chamamos simplesmente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pode ver aí que a gente pensar em gênero textual, dissertativo e argumentativo, a gente vai se aproximar bastante da ideia da retórica oratória grega da antiguidade ou da era clássica, né, pessoal? Então, espero que isso tenha ficado claro. Agora, vamos falar do próximo tópico, dissertar e argumentar. Geralmente, quando vem pedindo texto, eles vêm separados até com hífen, né? Tornando eles só, né? Os dois conceitos como um só. Né? Ele vem em formato aí do substantivo composto, separado por um hífen, que seria um texto dissertativo argumentativo. Mas é claro, é válido lembrar que dissertar, ela não é a mesma coisa do que argumentar. Argumentar, ele tem uma estrutura própria e dissertar também.
Então vamos falar o seguinte, pessoal. Dissertar, de acordo com os manuais, né, de texto que vai definir a produção textual, dissertar seria, né, ela é uma palavra antiga na nossa língua que provém do termo dissertare, beleza? Então, e trata-se de um verbo, e como tal, essa palavra deve ser entendida como uma ação. Então, primeira coisa, se manda dissertar, é um verbo que eu tenho que desenvolver, uma ação que eu estou realizando. Continuando aqui, fala, dissertar é uma habilidade de linguagem pelo meio do qual o produtor discorre sobre um tema proposto. Então, o que é discorrer sobre um tema proposto? Eu tenho que desenvolver aquele tema. Vamos dizer o seguinte, que o tema seria publicidade infantil. Então, eu tenho que pegar esse tema e desenvolver esse tema. Por isso que se faz necessário o que o Enem e os vestibulares, concurso público, chama de conhecimento geral. Se faz necessário que eu saiba desenvolver esse tema. Porque em algum momento esse tema foi trabalhado nas mídias, né? Foi trabalhado na televisão, ou você viu na internet, nos jornais, na música. Então, por isso que eu preciso estar atento e ter um conhecimento geral. Então, que eu preciso discorrer sobre o tema, ou seja, eu preciso desenvolver o tema. Continuando aqui, fala o seguinte, pessoal. Ao fazê-lo, quem? O escritor procura dar uma abordagem que demonstra confiabilidade, segurança e pertinência. Então eu tenho que saber do que eu estou falando. O meu avaliador, que no caso é o leitor, né? E para o nosso caso são avaliadores, que não é somente um, é mais de um. Ele tem que pegar o seu texto e ele tem que acreditar, ele tem que ver que aquilo está bem estruturado. Que aquelas competências que nós falamos lá, as 5 competências que nós falamos lá na aula anterior, ela está bem estruturada. Outra coisa, ele tem que ver segurança na pessoa. Não tem essa eu acho, não sei, talvez, eu acredito que. Não. Eu tenho que mostrar segurança do assunto que eu estou falando. E por fim, a pertinência, né? Ou seja, a relevância, a pertinência sobre o tema que está sendo abordado, né? Continuando aqui, fala, para isso, normalmente faz uma exposição abrangente e, na maioria das vezes, impessoal e imparcial, apoiando-se em fontes de pesquisa. Então tá vendo aqui que nesse primeiro momento o escritor, né, o candidato aí no caso, vamos voltar aqui pro Enem, o candidato ele não tá colocando o ponto de vista dele não. Não pediu nesse momento que ele está dissertando, não. Dissertar, ele está desenvolvendo o tema, através de conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua jornada estudantil. E não só a sua jornada estudantil, mas sua formação como pessoa também, né, gente? Que o conhecimento ele vai muito além da sala de aula. Então, será que eu sei? Por exemplo, eu vi lá no jornal domingo passado que a Grécia estava em guerra. Gente, um exemplo bem simples, viu? E aí, eu preciso desenvolver esse tema, eu preciso saber contar isso. E eu preciso correlacionar com o que está me pedindo. Beleza? Agora, gente, vamos falar sobre argumentar. Espero que dissertar tenha ficado tranquilo. Argumentar, por sua vez, vai além de dissertar. Enquanto no ato de dissertar está envolvido basicamente a exposição de um tema, tá vendo? Dissertar eu só exponho um tema. Na argumentação está envolvido uma visão particular do tema. Aí que está a grande sacada, gente. Eles querem que eu saiba desenvolver um tema que está sendo abordado, que eles vão dar esse tema lá na redação, e eu possa argumentar com o meu ponto de vista. Mas para isso eu preciso saber desenvolver esse tema. Eu preciso entender o contexto desse tema. E a isso o candidato deve ficar bastante atento. Então, vamos continuar? Essa visão particular é expressa em forma de uma opinião. Então, eles esperam a sua opinião. Ou de uma tese e está associada a um conjunto de procedimento de linguagem cuja intenção maior é, guardem isso, qual que a intenção maior da minha argumentação? Convencer o meu leitor e persuadi-lo de que o ponto de vista apresentado é lógico e verdadeiro. Pensa bem, pessoal. Então agora eles querem que eu consiga organizar através da dissertação, né? Eu consigo planejar o que eu vou escrever e consigo, nesse momento, organizar os conhecimentos que foram abordados lá nos textos, que chama textos motivadores, com o que eu já conheço ao longo da minha formação, seja ela na escola, seja na vida, e eu possa dar a minha opinião baseado nisso. E o melhor, convencer e persuadir quem está lendo.
Aí você pergunta, professor, qual que é a diferença de conhecer e persuadir? Gente, convencer, perdão, não sei se eu falei conhecer, mas vamos lá, convencer. Eu posso convencer sem te persuadir. Um exemplo disso é um fumante. Vamos pegar o fumante. Você chega pro fumante, a maioria dele tem a ideia que ele está, que o cigarro faz mal para ele. Ele é convencido que o cigarro faz mal para ele. Então, eu consigo provar para aquele fumante que o cigarro faz mal para ele. Mas na sua grande maioria das vezes eu não consigo convencê-lo ou persuadi-lo a parar de fumar. E essa é a grande diferença de convencer e persuadir. Convencer muitas vezes não move mudança de vida, mudança real na vida da pessoa. E a persuasão, né? Ou persuadir vai levar a pessoa a mudança de conduta. É como se fosse um aluno. Qualquer aluno que você chegar vai saber, vai falar para você que ele está convencido que é necessário estudar para se dar bem na vida. É difícil um aluno discordar disso, que ele precisa estudar para ir bem na prova. Agora, persuadi-lo a estudar para ir bem na prova é outro caso. Então, o seu texto, além de convencer o seu leitor, você deve persuadi-lo que o seu ponto de vista é o correto. Beleza? Então, essa é a grande diferença. Na dissertação ou dissertar é o desenvolver um tema de maneira lógica, planejada, racional. Beleza? Contextualizando aí as várias fontes de conhecimento que fazem parte aí da minha vida. E agora, a questão de argumentar é eu colocar o meu ponto de vista apoiado na minha dissertação, né? Apoiado aquelas teses que eu apresentei, aquele conhecimento, né? Todo aquele pensamento lógico que eu apresentei, colocar o meu ponto de vista de maneira a convencer e persuadir aí o leitor, ou no caso aí o avaliador, no caso do Enem, quem está avaliando seu texto, beleza? Pessoal, o próximo tópico aí seria a finalidade do texto dissertativo argumentativo. Gente, a finalidade do texto dissertativo argumentativo, primeira coisa é acesso ao ensino superior. No caso do Enem, sim. É lá que o avaliador vai ver se você já possui as competências e habilidades, aquelas 5 abordadas na aula anterior, desenvolvidas, que são necessárias para você ingressar o seu ensino superior e dar continuidade aí às suas aulas, né? Ou os seus estudos, né? E uma coisa, então, pessoal, que é bem relevante aí na dissertação, argumentação, no texto dissertativo argumentativo, é a sua formalidade. Geralmente ele é pedido para situações formais. Ele pede para acesso aí, no caso de um serviço, no concurso público, ele pede nos vestibulares, ele pede para o Enem. Então ele é formal. E a finalidade principal do texto, como eu disse, né, no caso do Enem, é servir de instrumento para que o avaliador julgue se as competências mostradas nos textos são suficientes para o candidato ingressar no nível superior de ensino. Tranquilo, essa é a finalidade deles. Eles querem ver se você é capaz de se comunicar bem. Não é isso? Olha aí, é quase que uma retórica. É quase que está pedindo a oratória retórica lá dos gregos. Só que dessa vez ela é escrita. Então, por isso, pessoal, eu preciso provar. Eu preciso provar para o meu avaliador que eu sou capaz de pensar e de expressar de modo geral, com baixo grau de subjetividade, ou seja, eu sou o mais impessoal possível, né? E também tendo a minha impessoalidade no trato do avaliador. Por quê? Porque o avaliador ele nem te conhece. Não é um chegado seu, não é um colega seu, não é um tio, não é um pai. Beleza? O seu texto não vai nem com nome para ser avaliado. Ele é microfilmado e só vai a parte do texto. Por isso que é importante escrever dentro daqueles limites, né? Ou seja, dentro das linhas que pede o texto. Porque chegar lá, seu texto vai ser microfilmado e eles só vão, como se fosse de uma maneira simples, tirar a foto só do que está dentro daquele quadrado. O que ficar fora do quadrado vai ler. Por quê? Para preservar a sua identidade. Então a pessoa que está avaliando não sabe nem de quem que é o texto que ele está lendo. Então não tem essa de ser subjetivo. Olha, o cara, eu peguei a redação do Átila e eu gosto do Átila, ele é gente boa, é legal, eu vou dar uma moral para ele entrar na universidade. Não, ela é impessoal. A pessoa nem sabe de quem está indo. Então, essa é uma das finalidades do texto aí, beleza? E, por fim, essa estratégia toda da avaliação, ela vai servir, né, para dar ao avaliador elementos pelos quais ele se convença da minha capacidade de entrar na universidade. Ou seja, né, na universidade não, pode ser universidade, faculdade, depois eu explico um pouco a diferença, de ingressar no ensino superior, beleza? Então, essa é a finalidade aí. Pessoal,
Agora eu vou simplesmente introduzir de maneira bem sucinta mesmo, bem simples, a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Porque na próxima aula é que nós vamos trabalhar já de maneira mais aprofundada. Então, já uma prévia para a próxima aula. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, pessoal, ele é totalmente através da introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Então, o meu texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso tem que estar nítido. Beleza? Não é só você fazer 3 parágrafos e pegar os 3 parágrafos e falar, ó, gente, aqui é o começo, meio e fim. Não. Beleza? Ele tem que estar bem estruturado. Outra coisa, o meu texto tem que ter obrigatoriamente de 8 a 30 linhas. Beleza? No mínimo 8 linhas, no máximo 30 linhas. Para que eu possa concorrer aí, né, ter a minha redação avaliada. Como eu falei no último vídeo nosso, na última aula, um texto com menos de 7 linhas, ele tá, ou seja, não só menos, pessoal, menos de 7 não, menos de 8 linhas, ele já está totalmente fora aí. Mais de 30 não vai adiantar, que não vai nem lá ler a parte que você ultrapassou as 30 linhas, né? Tanto que eu falei para você, a máquina vem escanear, como se fosse uma máquina para tirar foto, tira foto só do que está dentro do quadrado e o que está fora fica de fora. Um pouco redundante, mas isso mesmo. Então, se você escreveu 31 linha, a 31ª linha, com certeza ela não vai ser lida e seu texto perde aí totalmente o foco. E por fim, pessoal, eles querem que eu crie aí uma intervenção, beleza? Para um problema que eles vão sugerir. Mas eu vou falar de maneira mais aprofundada na próxima aula, beleza? Então tem que guardar bastante isso aí na estrutura do meu texto. O texto ele tem que estar obedecendo à estrutura do texto dissertativo, argumentativo em prosa, que é o que eu falei para vocês aí atrás, é diferente de dissertar, argumentar. Ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão de maneira bem nítida, beleza? Bem clara, que o avaliador chegue e consiga definir onde está cada parte da estrutura desse texto. E ele tem que ter entre 8 e 30 linhas. Jamais ultrapassar 30 linhas e ter inferior a 8 linhas. Beleza, pessoal? E é claro que vai ter uma proposta de intervenção no final, onde muitas pessoas acabam se perdendo um pouco nisso aí. Eu obedecer essa praticamente é a estrutura do texto lá. É a estrutura do texto dissertativo argumentativo que vai cobrar a sua redação. No próximo texto aí nós vamos ver já mais aprofundado sobre o parágrafo, a estrutura do parágrafo, né? Como que deve ser um parágrafo aí, o parágrafo de introdução, quantos parágrafos deve ter na introdução, quantos parágrafos deve ter no desenvolvimento, quantos parágrafos deve ter na conclusão, quantos parágrafos deve ter o meu texto todo. Eu tenho que pensar nisso, né? Como é que vai basear meu tópico frasal? Tem alguma fórmula certa para fazer a introdução de um texto? Tem alguma fórmula certa para iniciar o desenvolvimento do texto? Então, na próxima aula a gente aborda sobre isso, tá bom? Pessoal, um forte abraço aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no Instagram. E, como eu disse no início do vídeo, ela será sanada o mais breve possível aí, tá bom? Continue se cuidando aí, cuidado com esse corona, né, que nos assusta cada vez mais. E espero que essa aula de hoje tenha ajudado um pouco. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais. Forte abraço, que Deus abençoe vocês e que vocês possam conseguir absorver o máximo aí do que foi falado hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus e se cuidem, tá bom? Um abraço.